Respeita a evolução histórica do surgimento do direito do trabalho no país, é importante a distinção que se fez no vídeo anterior, mas acompanhar a doutrina na organização disso em 3 fases. Lembrando que isso é apenas sua fase histórica. Nós poderíamos, depois dessas 3 fases, por exemplo, identificar aqui em 1960, com a chegada dos computadores, uma nova fase. Poderíamos identificar que haveria uma outra fase, talvez em 2010, quando evoluem os meios de comunicação ainda mais ainda, e que, portanto, isso não é história sem fim. Nós fazemos e tratamos de discutir em sala de aula é justamente o fato daquela organização histórica que vai levar a um modelo de disciplina particular, que é o nosso direito do trabalho, assim organizado. A primeira fase delas é a que vai da independência do Brasil, de 1822 até 1888. 1822, e antes disso não se pode falar de legislação ou mundo do trabalho quando éramos ainda dependentes de Portugal. E isso irá até 1888, quando nós temos a abolição da escravatura. É óbvio que isso é um período inicial, lembrem-se daquele, ainda tive a oportunidade antes desta parada de mostrar um gráfico para vocês em sala de aula, no sentido de que esse período naturalmente é um período de rara legislação específica, na medida em que recém inicia um período de observação, que tem a escravidão por predominância do trabalho, e o que vai se realçar com meia dúzia de fatos, é aqui, fatos e leis, é aqui aquelas regências que vêm de outras matérias que não dá nem existente ainda direito do trabalho. Também realço o que já fiz ao vivo quando iniciamos a segunda aula, se não me falha a memória, que é o fato de que poderia citar inúmeras outras ocorrências. Mas nós não estamos aqui tratando de história por história, senão a história para que se compreenda o processo de formação da nossa disciplina. E é por conta disso que apenas vou selecionar em cada uma dessas fases, como já fiz nas anteriores, algumas dessas ocorrências, para que a gente possa então ter as mais destacadas e entender a característica de cada fase e ali realçando suas ocorrências mais importantes. Por exemplo, e começamos nessa primeira fase com a Constituição Imperial de 1824, que proíbe as corporações de ofício. Isso por quê? Porque garante um direito ao trabalho. Não confundam isso com verticalização do direito ao trabalho. É apenas uma situação genérica de garantia em direito ao trabalho. Longe de se tratar aqui de um direito ao trabalho, cujo marco, já tratamos também, foi o México em 1917, que verticaliza esta proteção. Verticaliza porque vínhamos então com regência horizontal da lei ordinária. É o México quem é o primeiro país no mundo a fazer isso, seguido da Alemanha em 1919, pela Constituição de Weimar. Isso abre caminho para que outros países, percebendo a importância dessa disciplina, das relações de trabalho, na economia e como instrumento de política social, que a gente possa falar em verticalização ou constitucionalização do direito ao trabalho. Nessa primeira fase, como referia, a Constituição Imperial de 1824, num observar do mundo, possivelmente, proíbe as corporações de ofício, sob aquele argumento de autonomia do ser humano, cada um tem o direito de sustentar o seu interesse, bem como de que as corporações de ofício mascaram as individualidades e que assim são prejudiciais aos próprios membros. Ficam então proibidas as corporações de ofício. Neste período também, um pouco mais adiante, lá por 1830, se praticava uma forma de trabalho, o contrato de locação dos serviços dos colonos. Um país basicamente rural tinha nesta figura jurídica, a locação dos serviços de colonos, o ajuste de trabalho, estabelecimento de cláusulas e regras. Também em seguida, gosto de lembrar, em 1846, a Lei 396, que fala da admissão do trabalhador estrangeiro. Isso porque se tinha um certo receio de que, com este novo mundo e com essa nova forma de produção, os trabalhadores europeus e imigrantes para o Brasil que tivessem uma
preponderância por qualificação nos espaços novos de trabalho que surgiam especialmente nas indústrias. Então esta lei limitava o percentual de trabalhadores que compunham e que poderiam compor o trabalho nas fábricas. Vejam que nessa linha dessa primeira fase bem próximo do zero, em que a rara regulamentação do trabalho e ainda não pertencente ao mundo do direito do trabalho, nós vamos ter que ressaltar aqui a importância do Código Comercial. De quando? De 1850. Este mesmo, ainda hoje vigente. Vejam que curioso. 2020 temos uma regência das tão fluídas e importantes relações comerciais por um código de 1850. Obviamente, sabemos nós que desde 2002, com o novo Código Civil, muito dele se passou ao Código Civil, dessas regências que foram atribuídas à atividade empresarial, e muito dele houve atualização, mas basta que a gente consulte qualquer fonte e vai ver que a nossa regência atual, ainda no âmbito comercial, o Código Comercial data de 1850. E por que nós estamos realçando aqui nessa primeira fase de evolução histórica do direito do trabalho? Justamente porque ele continha uma série de institutos relativos ao trabalho. O trabalho não tinha uma disciplina que o cuidasse, lá haviam bastantes situações dessa natureza, por exemplo, como os contratos dos caixeiros. Era um suporte para relações do trabalho tratados na disciplina especializada do Código Comercial. A partir de 1870, já vamos chegando ao fim da primeira fase, nós vamos ver as organizações profissionais a se estabelecerem, assim como ligas e uniões operárias, o que começa a causar um pouco de semelhança àquilo que se viu no trabalho pós-industrial na Europa, porque as massas começam a se movimentar, a pretender direitos, a sofrer com algumas formas desequilibradas de regulação do seu trabalho e, portanto, aqui vão fazer estes movimentos uma importante necessidade de registro, porque eles naturalmente contarão, e são aquilo que ao início falei, uma manifestação, uma instigação, uma busca dos próprios trabalhadores a uma proteção do seu trabalho. Pois bem, vamos chegando a 1888, quando atingimos a segunda fase do direito do trabalho.